Olá, quarto ano, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo das execuções, nós estudamos até a aula passada aquilo que envolve a penhora, né? E hoje a gente vai começar a estudar um outro ato importantíssimo da execução, que é a denominada avaliação. A avaliação é objeto de um capítulo inteiro no código que começa no 870. A gente já sabe, até pelo que já aprendemos no terceiro ano, que a avaliação é, na verdade, uma modalidade de perícia, né? Quer dizer, tecnicamente, a avaliação é uma forma de comprovar que um determinado bem possui determinado valor. Portanto, avaliar é dar valor. A execução ela tem um modo de se operacionalizar que, eventualmente, a avaliação ela pode se encaixar em diversos pontos cronológicos dessa execução. Vamos tentar mostrar para vocês algumas hipóteses mais comuns, ou que na verdade não vão mexer muito com o que é avaliação. É porque em determinado instante a avaliação vai se dar num momento processual, em outra execução ela pode se dar em outro momento, mas a estrutura legal, normativa da avaliação, os seus efeitos, as suas exigências são as mesmas. Nós temos batido numa tecla desde o começo que é a seguinte: quando se expede o mandado inicial do processo de execução, e a tecla que eu bato é que esse mandado, na verdade, impõe de uma só vez 3 atos consecutivos e dependentes. Lá consta do mandado, portanto, a ordem de citação, mas também a ordem de penhora e de avaliação, de modo que o mandado que se expede no início de uma execução, ele é ao mesmo tempo mandado citatório, portanto, chamando o réu para conhecer o processo e para pagar o valor devido, ou cumprir a obrigação devida, mas também, já em não havendo pagamento, para que se faça, que se realize, efetive a penhora, e no mesmo instante para que se avalie o bem penhorado. Justamente porque a avaliação vai ter uma série de consequências no processo. Basicamente, é da avaliação que nasce a perspectiva de recebimento ou não do valor, a depender de que a avaliação seja muito abaixo do crédito ou muito acima do crédito. É a avaliação que vai reger, de certa forma, o leilão ou a expropriação. Então é um ato bastante relevante dentro do processo. O artigo 870 ele cria uma ideia que é possível, mas ele também já comenta uma excepcionalidade. Na medida em que a avaliação é o terceiro ato decorrente do mandado citatório, porque se cita, se penhora e se avalia, é possível que a gente imagine uma avaliação que se dê logo no início do processo. E, via de regra, nos termos do artigo 870, é o próprio oficial de justiça que terá que fazer essa avaliação. Portanto, as funções do oficial de justiça também são variadas. Ele deve promover a citação, em seguida a penhora do bem, em seguida a avaliação do bem. Lembrando, gente, que não necessariamente a citação se dará por oficial de justiça e, portanto, é possível hoje que a gente tenha uma execução cuja citação se dará por carta e depois, eventualmente, a penhora e a avaliação se dará por oficial de justiça. Aliás, gente, é até possível que a gente não tenha quase nenhuma atividade do oficial de justiça. Vamos imaginar uma execução em que o réu é citado por via postal, o credor já indicou, por exemplo, um bem imóvel, o credor, o devedor citado não paga, o exequente informa ao juízo que o prazo passou e ele não pagou, reitera a necessidade da penhora daquele bem que ele próprio já anunciou, é um bem imóvel, portanto a penhora se faz por termo no processo, e ele, portanto, já indica em 3 orçamentos, 3 avaliações, o valor do imóvel. Ou seja, é possível que a gente tenha, na vida prática, uma execução que tenha citação, penhora e avaliação sem a atividade do oficial de justiça. Por isso que as possibilidades são variadas. Em regra geral, o Código imaginou um processo de execução que tenha a intervenção do oficial de justiça, pelo menos para que, procedendo à penhora do bem, ele próprio promova a avaliação desse bem. Continuamos.